Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal? A saída alargada nas conversões do pacote Extra. Essa notícia é interessante porque ela mostra o início da conversão das lojas extras que foram adquiridas do GPA e a perspectiva de crescimento do negócio. Vamos relembrar um pouco dessa transação, que foi bem polêmica na época, e vamos ver como que é a perspectiva de crescimento agora para o açaí. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bora! Então vamos lá. O GPA ele quis fazer o spin-off da operação de atacarejo, que é a marca Açaí, no começo do ano passado. Qual que foi o intuito? O intuito foi fazer o que a gente chama em mercado de destravamento de valor. Por quê? Porque o GPA ele tinha toda a parte de varejo, lojas de conveniência, supermercados, hipermercados, e também o atacarejo. Como o atacarejo ele é um segmento mais promissor aí dentro desse pacote que tinha no GPA, você faz a cisão dessa operação e aí lista essa operação na bolsa. Qual que é a tendência? A tendência é que os acionistas, os investidores que têm interesse em investir em atacarejo, que é o segmento mais promissor, agora eles têm a opção. Porque se você comprasse a ação do GPA, você ia ter o atacarejo, mas ia estar misturado aí com outras unidades que não tem tanta perspectiva assim de crescimento. Então você faz o destravamento de valor. E foi o que aconteceu, tá? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, a ação do Açaí estreia com alta de 400%. Forte aumento era esperado, isso daqui foi no dia 1º de março de 2021. Legal. Então, esse destravamento de valor, ele vem muito na perspectiva de crescimento do atacarejo. Então, ó, vou pegar uma notícia para vocês aqui, ó. Dados da Nielsen mostra o atacarejo com participação de 46,4% nas vendas do varejo alimentar em junho. É mais do que 3 pontos acima do que dezembro, que era 43%. Em 6 meses, o canal ganhou mais participação que em todo o ano de 2021, que passou de 40 para 43%. Perderam o mercado supermercado e hipermercados. Então, como os próprios dados da Nielsen mostram, o atacarejo ele vem ganhando bastante participação nas vendas de alimentos e essa operação ela tem uma perspectiva de crescimento muito maior. Perfeito. Só que aí, o que aconteceu? Aconteceu a transação lá em outubro de 2021, onde o GPA pegou algumas lojas de hipermercado do Extra e vendeu isso para a Açaí. Então a Açaí compra pacote de 71 hipermercados do GPA por 5,2 bilhões de reais. Essa transação ela é meio polêmica por 2 motivos. Primeiro, por que o Extra não tinha feito essa separação já no spin-off da operação do Açaí? Essa é a primeira coisa. Então existia uma assimetria de informação com o mercado, porque você faz a cisão e depois faz uma operação de venda de ativos para o próprio Açaí. E esse valor não foi barato, aliás, foi bem caro. Por quê? A Açaí pagou caro demais por lojas do Extra, aponta Itaú BBA. Isso daqui foi em outubro de 2010 também, uma análise aí feita pelo mercado. Então, o mercado em si, ele não gostou muito, por quê? Parece que deu a impressão que o GPA enganou um pouco o mercado. Porque, compra o Açaí que esse negócio tem bastante potencial de crescimento. Legal. Aí fez a cisão, o negócio valorizou bastante gente apostando no crescimento do negócio. E aí logo depois o Açaí compra ativos do GPA num valor considerado aqui pelo analista do Itaú BBA muito alto. Legal, tá? Então assim, houve aí um certo ruído no mercado que o GPA não fez uma operação tão transparente assim. Ela esperou o valor do Açaí ficar bem alto para vender ativos ali para o Açaí com valor alto também, dado que ela era controladora ainda aqui do Açaí. Então, não pegou muito bem essa transação. E o próprio analista do Itaú BBA ele fala, esses ativos aí eles precisam dar bastante performance de venda para se justificar esse valor alto aí que foi realizado no momento da transação. Então, beleza, isso que foi que aconteceu. Mas agora, bola para frente, já aconteceu isso. E aí, o que aconteceu? Eles estão convertendo agora essas lojas e vamos esperar para ver se o aumento de receita e performance operacional desses pontos comerciais, ele de fato vai acontecer até para justificar esse alto valor pago pelo Açaí. Então vamos agora entrar na notícia principal aqui.
O Açaí concluiu as primeiras conversões dos 71 hipermercados extras que comprou do Grupo Pão de Açúcar em outubro do ano passado, o principal projeto da rede de atacarejo no momento, e uma peça importante para ajudá-la a atingir o seu guidance de faturamento de 100 bilhões para 2024. Legal, tá? A expectativa é converter 40 hipermercados em Açaí até o final deste ano e o restante ao longo do primeiro trimestre do ano que vem. Então aí começou as conversões e eles fizeram uma inauguração ali em São Paulo, né, na Anhanguera, e o CEO Belmiro Gomes disse que a expectativa é que essa loja fature cerca de 500 milhões por ano, tornando-se uma das maiores do açaí em faturamento. A média da empresa é o faturamento de 200 milhões por ano, né, de performance por loja. Legal, né? Então, qual que é a justificativa que o açaí divulgou para o mercado naquela época para pagar caro? Bom, as lojas elas são bem posicionadas, então elas estão geralmente nos grandes centros, em pontos onde tem um fluxo, né, de clientes muito grande. Então, dado que é um ponto nobre, a princípio você tem aí um gasto menor para conseguir fazer a rampa, né, que a gente chama de ramp-up de vendas, porque toda loja que você abre, ela tem ainda um tempo aí de take-up para você conseguir chegar na performance ótima do negócio. Dado que já era uma loja do Extra Hipermercado, a princípio todos os clientes já sabem que ali é um supermercado, hipermercado ou um atacarejo. Então, quando você converte, você não muda muito ali, você não precisa desenvolver o ponto comercial, ou seja, a performance de venda ela já chega no seu auge num tempo mais curto. Então, basicamente é isso. Então, faturamento maior, porque os pontos são mais nobres, e também um tempo de ramp-up menor para você chegar no auge de performance das lojas. Então, esse foi a performance. Abriram a primeira loja, vamos ver se isso de fato vai acontecer. Bora! Neste momento, o Açaí tem 8 mil funcionários já contratados para 30 lojas que ainda estão pré-operacionais. Segundo Belmiro, essa despesa extra, que ainda não está associada a nenhuma receita, pode levar a margem EBITDA da companhia a cair para 7% este ano, em comparação a 7,5% que fez a empresa em 2021. Toda vez que você vai para esses planos de expansão, você sempre tem muitos riscos associados. Primeiro, que é o timing de abertura. Esse é o primeiro, porque sempre dá algum problema na obra, etc. Então você tem esse problema. Segundo, toda vez que você vai fazer inaugurações de ponto físico, você tem que contratar colaboradores antecipadamente para você conseguir ter tempo de treiná-los, colocá-los na folha de pagamento, para no momento da inauguração tá todo mundo lá preparado aí para fazer a empresa rodar, a loja rodar. Beleza. Sem contar antecipação de estoque. Então você tem que fazer um estoque muito grande para você conseguir abastecer essas lojas que você vem abrindo. Então tem muita ineficiência pré-operacional quando você vai para esse modelo de expansão de lojas. Dado que o Açaí vai fazer essas conversões rapidamente, final do ano e primeiro trimestre do ano que vem, imagina que esses gastos pré-operacionais vão impactar diretamente o resultado do negócio, perfeito? Então só para explicar minimamente o que provavelmente vai acontecer nos resultados do Açaí, e eu até acredito que cair a margem EBITDA para 7% no ajustado é até um guidance bem otimista aqui, dado que no primeiro semestre eles já estão com margem EBITDA de 7%, vou mostrar para vocês, legal? Então, vamos entender aqui um pouco dos financials hoje aqui do Açaí. E eu vou falar para vocês que essa compra, ela trouxe aí um nível de endividamento relativamente alto para o Açaí. Então, ele não está com tanta margem de manobra para conseguir errar nessas aberturas, essas conversões de lojas extra para Açaí. Então, tem que tomar bastante cuidado com a execução desse plano de expansão. Bora! Então, ó. Como a gente vê aqui, ó, desde 2019 até 2022, o aumento de base de lojas foi bem grande. Então, em segundo trimestre de 2019, eles tinham 148 lojas. Agora eles estão com 220 e ainda vão converter aí as lojas do Extra. Então, a base de lojas aqui vai aumentar bastante aqui nos próximos meses. Legal, tá? A receita no primeiro semestre aqui do Açaí, ele foi de 24,7 bilhões de reais, um aumento de 27%. A margem bruta, ela deu uma pequena queda, mas não foi muito grande, foi de 16,4 para 16,1. E o EBITDA ajustado, como eu falei para vocês, já está em 7%, contra 7,2% do mesmo semestre do ano anterior.
Então, ainda com esses gastos pré-operacionais, e se eles tiverem algum erro ali, né, tiverem que estender o prazo de inauguração dessas lojas, vai pesar bastante aí esses custos pré-operacionais. Tudo bem que o EBITDA ajustado, a princípio, ele vai limpar esses gastos pré-operacionais. Mas, né, no agregado, no real, a gente vai ver uma queda de performance financeira aí do negócio, né, dados os riscos que eu já mencionei aqui. A margem líquida está em 2,2 contra 2,6. Isso foi, primeiro, por causa da queda aí da margem EBITDA, essa é a primeira coisa. E vocês vão ver que, como eles tiveram que se alavancar bastante para honrar essa transação aqui com o GPA, o custo da dívida está começando a pesar ali nos resultados financeiros, que eventualmente também tem um impacto negativo aí no bottom line da companhia. Bora! Então vamos lá. Como eu vou mostrar para vocês aqui, olha o impacto aqui do aumento da taxa de juros aqui no resultado da empresa. As despesas financeiras aqui, ó, o custo da dívida aumentou no segundo trimestre de 22, 210%. Como eu falei para vocês, dois efeitos. Aumento do nível de endividamento da empresa, esse foi o primeiro. Segundo, o aumento do custo dessa dívida pelo aumento da taxa de juros. Está tudo lastreado de CDI, é CDI mais um e pouco a média, né, 1,5 mais ou menos, então o custo relativamente a CDI está baixo. Só que como o CDI está alto, então o custo total ele fica maior. No primeiro semestre, o aumento foi de 191% nesse custo financeiro. Tinha sido 158 milhões aqui no primeiro semestre de 21, 460 milhões aqui no primeiro semestre de 22. Legal, tá? Beleza, bora. Vamos ver aqui o aumento de dívida expressivo que houve aqui no Assaí por causa dessa transação aqui de compra dos ativos do GPA. Então, ó, dívida de curto prazo, ela está em 165 milhões, mas a de longo prazo aumentou bastante aqui, ó, era 7,3 bilhões, foi para 11 bilhões. E aqui foi basicamente alavancado por debêntures emitidas aí no ano de 2021. A posição de debêntures deles era 6 bilhões e 300, foi para 9 bilhões 644. Que quando a gente analisa o dívida líquida sobre EBITDA, já está dando aqui 2,72, que era 1,9. Então, ali no final do segundo trimestre de 21, ainda tinha bastante espaço, agora está com 2,72, já está começando a ficar, né, com menos margem de manobra e de erro, aí, principalmente na parte de geração de EBITDA. Lembra, dívida líquida sobre EBITDA. Se der algum problema no EBITDA da companhia, esse dívida líquida sobre EBITDA aqui não pode passar ali de um certo patamar de proteção das debêntures. Qual que é essa proteção, Renato? Deixa eu só mostrar para vocês antes, né, de quanto que é essa proteção, mostrando para vocês aqui o quanto que eles emitiram de dívida aqui em 2021. Então, ó, até 2019 a gente tem essas emissões de notas promissórias, legal, mas é pequeno em relação ao tamanho da operação. E aí, daqui para baixo, pessoal, é tudo emissão de debênture, ó. Tá? Então, desta linha aqui que eu estou mostrando para vocês aqui no YouTube para baixo, ó, essa linha aqui, ó, é tudo emissão de debênture. Então, aquele aumento expressivo ali no nível de endividamento tá aqui, ó. Então, 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 300, 1 bilhão, 2 bilhões, tudo isso foi emitido aqui em 2021. Aí o custo aqui, ó, tem algumas que são lastreadas em IPCA, legal, tá? Só que a maioria é CDI mais 1,5 mais ou menos aqui, né? E qual que é o índice de proteção? O índice de proteção aqui, ó, é dívida líquida sobre EBITDA, não pode ser maior do que 3. Tá 2,72, pessoal. Então, como eu mostrei para vocês, margem de manobra aqui para erro de geração de EBITDA não vai ter. Então, tem que entregar essas inaugurações e a performance tem que rampar rapidinho. Caso contrário, aqui vai começar a ter problemas aqui. A empresa ainda tem bastante recebível, então ainda tem outras alternativas para conseguir cumprir essas proteções. Mas, né, já está ali próximo do 3, né, pessoal? Então, bora. Então, ó, eles até falam que uma das justificativas ali, pode ficar tranquilo que esse índice chegando próximo de 3, porque a geração de caixa operacional do negócio ele está forte. Então, ó, pegando aqui, ó, robusta geração de caixa operacional de 2,8 bilhões aqui em 12 meses. Quando você pega a geração de caixa operacional dos últimos 12 meses, de fato foi 2,8 bilhões aqui, contra 1,7 no mesmo, né, em bases comparáveis aí em junho de 2021. Legal. Só que o CAPEX ele tá alto, né? Até porque você está gastando muito dinheiro para fazer essas conversões, sem contar outras inaugurações. Então, ó, gastou 2,8 bilhões só em CAPEX.
E aí, obviamente, ainda tem todo o custo de dívida. O free cash flow para o acionista que foi negativo em 3 bilhões. E o free cash flow to firm foi negativo em 1,8 aqui, né? Então, porque ele está fazendo também expansão orgânica, sem conversão aí das lojas do Extra. Então, assim, legal, beleza. Teve uma grande geração de caixa de fato aí nos últimos 12 meses. Mas quando você olha a qualidade dessa geração de caixa, a gente percebe o seguinte, ó, vou pegar o fluxo de caixa das atividades operacionais no primeiro semestre. Foi positivo em 960, foi positivo em 1 bilhão e 200 aqui, contra uma geração de 496. Legal, então, de fato, né, mais de 2 vezes aí a geração de caixa no mesmo período do ano anterior. Só que quando você olha aqui, ó, você percebe que em termos operacionais o crescimento ele nem foi tão grande assim, né? Então, ó, 1,3 bilhões aqui, que foi o que ele gerou de resultado, efeito caixa no PNL, foi aqui, ó, 1,9. Então, 1,3,9, houve um crescimento, mas não foi lá, né, esse crescimento de mais de 2 vezes. Onde que veio o grande crescimento de geração de caixa? Veio aqui, ó, fornecedores. Então, eles estão começando a melhorar o ciclo de conversão de caixa, postergando o pagamento para fornecedor. Que eu não acho ruim, legal, mas que não é porque a operação em si está cada vez mais rentável. Esse que é o ponto, né? A rentabilidade ela vai demorar até porque você precisa, né, maturar as lojas que você está inaugurando. Então ele vai trabalhar bastante o capital de giro, né? O estoque aqui ele contribuiu negativamente, como eu falei para vocês, a ineficiência de estoque ela acontece principalmente porque você está nesse processo de expansão, legal. Vamos ver, né, nos próximos trimestres esse controle aí no capital de giro da companhia e se as inaugurações elas são feitas no time correto e se a performance dessas lojas aí inauguradas ela vai rampar rapidamente, que é a expectativa do mercado. Caso contrário, a gente vai ver aí o Assaí fazendo algumas manobras operacionais para conseguir honrar, né, as gerações de caixa ali e os índices de proteção para não ter nenhum problema aí com os debenturistas, perfeito? E o mercado até que está gostando bastante aí dos resultados. A gente vê aí que as ações aqui do Assaí estrearam a 14,77, atualmente está em 18,33. Mas olha como pegou mal aqui aquela transação que eu mostrei para vocês aí da compra do GPA. Eles estavam aqui com o valor da ação em torno de uns R$19 ali em setembro de 21, quando foi anunciada a transação. E aí o anúncio da transação, ó, fez com que a ação caísse bastante, aí, chegando a R$12,75. Mas no ano ele está recuperando bastante, tá? Então, ó, no ano agora, as ações elas estavam aqui a R$12,72, já estão em R$18,30. Então elas estão com perspectiva de crescimento para o ano. Então, todo o histórico aí dessa transação do Assaí. Vamos acompanhar aí os próximos trimestres, vamos ver se a performance de fato ela vai conseguir justificar o valor alto pago para o grupo GPA. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.